Já notou que algumas coisas na vida jamais poderemos obter respostas? Ou que algumas coisas jamais poderão ser desvendadas? Provavelmente existem também alguns mistérios históricos que nunca poderão ser resolvidos, pois várias dessas histórias que vamos ver aqui temos apenas evidências que existiram. Alguns personagens que vamos ver aqui existiram de fato, mas muitas outras dúvidas surgiram, e os historiadores não conseguem encontrar evidências de que é como as histórias nos mostram, desde os tempos do Antigo Egito até 1888 em Londres. Esses mistérios são aclamados, lidos e acompanhados. Vamos lá! Existiu um verdadeiro Rei Arthur? Histórias sobre Camelot, Cavaleiros da Távola Redonda, Excalibur e o Feiticeiro Merlin foram contadas ao longo de 1000 anos. Elas são partes famosas dos contos arturianos. No entanto, se o Rei Arthur realmente existiu, a realidade provavelmente era menos mágica. Os primeiros relatos sobreviventes datam do século IX e falam de um líder, talvez nem mesmo um rei, que travou várias batalhas contra os saxões. Até mesmo a precisão desses contos é discutível. As lendas ligam ao Rei Arthur não em Camelot, mas em Tintagel, um local costeiro que supostamente era a casa do Rei Arthur. Mas as escavações não confirmaram se Arthur viveu lá, ou mesmo existiu. Camelot era uma cidade mítica com castelo, que se dizia estar localizada na Grã-Bretanha, onde o Rei Arthur mantinha a corte. Era o centro do reino de Logres, e na lenda arturiana se tornaria o local da mesa redonda, que abrigava 150 cavaleiros. O rei de Camelot sempre foi um herói e um líder em sua própria lenda, mas não existe de fato uma evidência que ele realmente existiu e se foi realmente um rei em Camelot. Arqueólogos investigaram um misterioso assentamento costeiro que eles acham que pode ter sido o lar da realeza britânica pós-romana, em Tintagel, na Cornualha, Inglaterra, o local de nascimento do lendário Rei Arthur. Mas os arqueólogos até agora não encontraram nenhum túmulo ou algo que diga de fato que o Rei Arthur existiu. Arthur apenas continua como uma história. Quem foi Jack o Estripador? Em 1888, Jack o Estripador deu fim pelo menos a 5 mulheres em Londres, sumindo com seus corpos. Várias cartas, supostamente do Estripador, foram enviadas à polícia, provocando os esforços dos oficiais para encontrá-lo. Se algum deles foi realmente escrito por o Estripador, é uma questão de debate entre os estudiosos. O nome Jack, o Estripador, vem dessas cartas. O verdadeiro Jack nunca foi encontrado, e ao longo dos anos várias pessoas foram apresentadas como possíveis candidatos. Jack o Estripador provavelmente pode ter sido uma criação fictícia de algum que queria mostrar algo diferente e aterrorizante. Em um livro de 2012, John Morris sugere que uma mulher chamada Lizzie Williams era o Estripador, mas parece improvável que a verdadeira identidade do Estripador seja conhecida com certeza. Onde está o famoso Jimmy Hoffa? Para quem não conhece Jimmy, ele foi um líder sindicalista conhecido por seu envolvimento no crime organizado, que desapareceu em Oakland County, Michigan, em 30 de julho de 1975, e foi declarado legalmente falecido em 1982. Mas o que queremos de fato encontrar aqui é aonde foi parar o seu corpo. A identidade de seu homicida e a localização de seu corpo são um mistério contínuo. A polícia e os antropólogos forenses fizeram buscas em vários locais em Detroit e no condado de Oakland, sem sucesso. Uma teoria popular era que o corpo de Hoffa foi enterrado sob o estádio Giants, em Nova Jersey. No entanto, esta teoria foi desmascarada. A identidade de seu homicida também não é clara. Antes de seu falecimento em 2006, Richard the Iceman, conhecido como Kuklinski, um homicida, alegou ter sumido com Hoffa
e jogado seu corpo em um ferro velho. Um autor chamado Philip Carlo visitou Kuklinski na prisão antes dele falecer e escreveu um livro sobre as confissões de Kuklinski. Depois que o livro foi lançado, vários policiais questionaram a confissão em entrevista à mídia. Com o passar dos anos, parece cada vez mais improvável que os restos mortais de Hoffa sejam encontrados. Então a história ainda é um mistério. Onde está o túmulo de Cleópatra? Escrituras antigas afirmam que Cleópatra VII e seu amante, Marco Antônio, foram enterrados juntos em uma tumba após suas mortes, em 30 a.C. E era um monumento elevado e belo, contendo tesouros feitos de ouro, prata, esmeralda, pérolas e ébano e marfim. A localização do túmulo permanece um mistério. Em 2010, escavadores realizaram escavações em um local perto de Alexandria, agora chamado de Tapópolis Magna, e contém vários túmulos que datam da época em que Cleópatra VII governava o Egito. Embora muitas descobertas arqueológicas interessantes tenham sido feitas, a tumba de Cleópatra VII não estava entre elas. Arqueólogos notaram que, mesmo que o túmulo de Cleópatra sobreviva até hoje, pode ser fortemente saqueado e não identificado. Então dificilmente seja encontrado, e se acaso realmente for, seja impossível descobrir se pertence a governante do Antigo Egito. Quem causou o homicídio de JFK? Este provavelmente é o maior mistério da história americana, que nunca será resolvido, para a satisfação de todos. Em 22 de novembro de 1963, o presidente John Kennedy foi baleado em Dallas por Lee Harvey Oswald, embora alguns especulem que ele não foi o único atirador. Só que antes que Oswald pudesse ser julgado e confessado, ele foi falecido por Jack Ruby. A motivação declarada de Ruby era poupar Jacqueline Kennedy da frustração de Oswald voltar ao julgamento. No entanto, ainda há um número significativo de historiadores profissionais, juntamente com muitos amadores, que não concordam com essa explicação. E desde o homicídio de JFK, inúmeras explicações alternativas foram apresentadas por historiadores e amadores, dado que é improvável que novas evidências significativas apareçam. Um consenso firme provavelmente que nunca será alcançado. Poço de dinheiro em Oka, Islândia. Por mais de 2 séculos, circularam histórias de que Oka, Islândia, localizada ao largo da Nova Escócia, Canadá, continha um poço de dinheiro com tesouro enterrado. Para quem não sabe, supostamente deixados pelo pirata capitão William Kidd, que viveu de 1645 a 1701. Ao longo desse tempo, inúmeras expedições que custaram milhões de dólares viajaram para a ilha em busca do tesouro perdido, sem sucesso. Apesar de séculos de busca, nenhum tesouro foi encontrado em Oka, Islândia. No entanto, isso não impede as pessoas de tentarem encontrá-lo, mas ainda sem sucesso algum. Mas vai que cola, né? Qual foi o destino da Arca da Aliança? Em 587 a.C., um exército babilônico sob o comando do rei Nabucodonosor II conquistou Jerusalém, saqueando a cidade e destruindo o primeiro templo, um edifício usado pelo povo judeu para adorar a Deus. O primeiro templo continha a Arca da Aliança, que carregava tabuletas registrando os 10 mandamentos. O destino da arca não é clara. Fontes antigas indicam que a arca foi levada de volta para a Babilônia, ou escondida antes que a cidade fosse capturada. Também é possível que a arca tenha sido destruída durante o saque da cidade. De qualquer forma, a localização da arca é desconhecida. Desde o desaparecimento, várias histórias e lendas sobre o destino da arca foram contadas. Uma história sugere que a arca acabou chegando à Etiópia, onde é mantida até hoje.
Outra história diz que a arca foi devidamente escondida e não aparecerá até que Messias volte. E até hoje jamais foi encontrado. Quando Jesus nasceu? O dia 25 de dezembro comemora-se o nascimento de Jesus, mas para muitas religiões esta data não é de fato o dia de seu nascimento. Pergaminhos antigos descrevem como 25 de dezembro um dia comemorativo de Saturnália, um festival romano que celebra o deus Saturno. Os primeiros registros de 25 de dezembro, sendo o aniversário de Jesus, datam do século IV depois de Cristo, mais de 300 anos após seu nascimento. Registros antigos sugerem que os primeiros cristãos nunca foram capazes de concordar em uma data em que Jesus nasceu. E ainda hoje muitos cristãos ortodoxos celebram o aniversário de Jesus como sendo em 6 ou 7 de janeiro. Estudiosos buscam de fato tentar entender o dia preciso de seu nascimento. Jesus foi um rei, onde andou por vários lugares. Os jardins suspensos da Babilônia eram reais. Escritores antigos descrevem uma série fantástica de jardins construídos na antiga cidade da Babilônia, no atual Iraque. Não está claro quando esses jardins foram construídos, mas alguns escritores antigos ficaram tão impressionados com os jardins que os chamaram de Maravilha do Mundo. Por volta de 250 a.C., Filo de Bizâncio escreveu que os jardins suspensos tinham plantas cultivadas a uma altura acima do nível do solo e as raízes das árvores estão inseridas em um terraço superior e não na terra. Até agora, os arqueólogos que escavaram a Babilônia não conseguiram encontrar os restos de um jardim que corresponda a essa descrição. Isso deixou os arqueólogos com uma pergunta: os jardins suspensos realmente existiam? E dificilmente eles conseguirão encontrar vestígios da existência de um jardim suspenso da Babilônia. Existe de fato uma cidade da Atlântida? Escrevendo no século IV a.C., o filósofo grego Platão contou a história de uma terra chamada Atlântida, que existia no Oceano Atlântico, e supostamente conquistou grande parte da Europa e da África nos tempos pré-históricos. Embora nenhum estudioso sério acredite que essa história seja literalmente verdadeira, alguns especularam que a lenda poderia ter sido inspirada, em parte por eventos reais que aconteceram na história grega. Uma possibilidade é que a civilização minoica, como agora é chamada, que floresceu na ilha de Creta até cerca de 1400 a.C., possa ter inspirado a história da Atlântida, embora Creta esteja no Mediterrâneo e não no Atlântico. Os assentamentos minoicos sofreram danos consideráveis durante a erupção do Tera, um vulcão na Grécia. É improvável que esse debate seja totalmente resolvido. De fato, algumas histórias mostradas aqui realmente existiram, pois há indícios verdadeiros que comprovam. Mas os arqueólogos não sabem dizer as datas mais precisas de seus nascimentos ou falecimentos. Também há muitas coisas que existiram e desapareceram, sem ninguém saber sua localização. Outras não passam de mitos e lendas, até agora, pois não tem nada além de histórias que comprovem sua existência. Até o próximo vídeo!